Bom, iremos então resolver alguns exercícios, né, sobre interpolação polinomial, ok? Primeiro exercício, vamos ler o enunciado. Dada uma função t de u igual a cosseno de u com valores tabelados de u0 igual a zero e u1 igual a 0,6. Qual é a função de interpolação do primeiro grau para aproximar t de 0,45 e o erro absoluto considerando 5 dígitos significativos por truncamento, respectivamente, utilizando o método de resolução de sistemas lineares para obter o polinômio interpolador? Bom, pessoal, primeiramente nós temos que levar em consideração que essa função t de u igual a cosseno de u, esse t de u aqui poderia ser nada mais, nada menos do que um f de x. Foi utilizada uma função, uma notação diferenciada, mas isso não significa nada. Continua sendo uma função. Aqui poderia ser uma f de x igual a cosseno de x. Ok? O u0 aqui poderia ser o x0 e o u1 o x1. Tá? Então só mudou o x por u. Ok? Bom, e o t, o f, né, no caso, por t. Tá certo? Continua sendo uma função. Então nós iremos resolver esse exemplo utilizando, encontrando uma função de interpolação do primeiro grau, aqui ele já define que é uma função de primeiro grau, tá? Para nós aproximarmos aqui, né, quando essa função que nós encontrarmos assumir o valor de u igual a 0,45 e nós iremos encontrar daí então o erro absoluto, certo? Bom, outro detalhe que nós precisamos ficar atento, né? Aqui está dizendo, considerando 5 dígitos significativos por truncamento. Então, eu tenho que considerar 5 casas decimais na sexta casa. Se for 5 ou maior que 5, eu não posso querer arredondar a quinta casa. Então, eu tenho que simplesmente ignorar a sexta casa, considerando todos os dígitos como estão até a quinta casa, beleza? Então, isso são detalhes extremamente importantes na resolução do exercício. Bom, primeiramente o que eu fiz foi coletar os dados. Então, coletei a função, é uma função t de u igual a cosseno de u, tá? Defini aqui quem é u0, que é igual a 0, e u1 igual a 0,6, e nós temos t de 0,45, tá? Tudo isso foi encontrado no enunciado. Então, primeiramente, o que nós fizemos foi o seguinte, calculamos t de u0, né? Então, t de u0 é igual a cosseno de 0, cosseno de 0 é igual a 1. E o t de u1 é igual a quem? Então, nós pegamos essa função e substituímos o u por 0, e encontramos cosseno de 0 igual a 1, e agora nós iremos fazer com t de u, onde o cosseno de u1, substituindo por 0,6, corresponde a 0,8253356114. Bom, eu peguei aqui 9 casas decimais e vou considerar apenas 5 casas por aproximação. Então ficou assim, 0,82533. Tá vendo que a sexta casa é 5? Eu simplesmente ignorei, né, a sexta casa, repetindo somente as 5 casas decimais, que é o que nos interessa. Bom, ele quer que o exercício pede que a gente resolva através do sistema, né, de um sistema aqui, sistema linear. Então nós sabemos, né, que 0 mais, aqui nós temos aqui os polinômios, ok? Então no sistema linear aqui no caso,
A0 mais A1 de U0 igual a T de U0. Isso daqui nada mais, nada menos, pessoal. É como se fosse uma funçãozinha lá, né? Vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. T de U0 aqui é igual a A1 de U0 mais A0. Isso daqui nada mais do que a nossa funçãozinha do primeiro grau, ó. F de x igual a x mais b. Entendeu? Tem que lembrar desses detalhes aqui. O que eu estou fazendo aqui é resolver um sistema linear. Da mesma maneira, né? Só estou usando uma notação diferenciada, que é uma notação que provavelmente eu vejo na álgebra linear também. Ok? Na resolução de sistemas lineares. Então nós temos aqui, ó, voltando, A0 mais A1 de U0 igual a T de U0. E a segunda equação, né, essa é a primeira e essa é a segunda eu vou repetir, mas em vez de colocar o 0, eu vou colocar U1 no lugar do U0. Então aí eu tenho duas equações, duas funçõezinhas, certo? Essa é a representação genérica de um polinômio de primeiro grau, ok? Bom, pessoal, substituindo o 0 por 0, então nós temos A0 mais A1 de 0 é igual a 1. Ok? Por quê? Por que 1? Porque nós calculamos que T de U0 corresponde a 1. Né? Calculamos que o cosseno de 1 corresponde a 1. Então nós temos A1 vezes 0, aqui foi anulado o termo, então eu tenho A0 igual a 1, está aqui. Esse é o primeiro valor, encontrei o coeficiente A0. Beleza. O que eu vou fazer agora na segunda equação? Na segunda equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o U1 por 0,6 e eu tenho o T de U1, que eu calculei anteriormente, que é 0,82533. Substituir aqui. No lugar do T de U1, eu coloquei 0,82533. E aqui então eu tenho uma equação, certo? O que eu preciso? Eu preciso aqui num sistema linear encontrar esses coeficientes, quem é o A0 e quem é o A1. O A0 eu já obtive, já consegui identificar. O que eu preciso agora é encontrar quem é o A1. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a segunda equação, então eu vou trabalhar com o método de substituição, né? Substituindo a equação 1 na equação 2, no caso. Então, nós temos aqui o A0 corresponde a 1, coloquei 1 aqui no lugar do A0, mais A1, que multiplica a 0,6, que é igual a 0,82533. Resolvendo isso, o 1 que está aqui somando, né? O 1 é positivo, passa para o lado direito negativo. O 0,6 que está multiplicando a 1, né, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Né? E nessa subtração e divisão, eu obtenho esse resultado. Então, consegui encontrar quem é A1 por aproximação. A1 é aproximadamente menos 0,29111. Então, podemos afirmar, né, que o polinômio de grau 1, ok? É quem? É igual a 1 menos 0,29111 de U, que é 1 vezes, tá? Esse é o nosso polinômio interpolador, nós encontramos. Mas não acabou. Por quê? Porque nós temos que fazer o quê? Nós encontramos aqui, segundo o enunciado, a função de interpolação do primeiro grau. Né? Agora o que nós temos que fazer é aproximar T de 0,45 e o erro absoluto,
né? Então, nós vamos fazer isso, ó. Então, o que eu fiz aqui foi pegar a função, né, polinomial de primeiro grau de u igual a 1 menos 0,29111 vezes u. Esse é o nosso polinômio interpolador. Identificamos quem é a 0 e quem é a 1, certo? Porque essa função aqui, essa função, olha só, ela é quem? Ela é, no termo geral, ela é isso daqui, né? A0, no caso, mais A1 vezes U. Então, essa é a nossa função no termo geral. O A0 é 1 e o A1 é menos 0,29111, ok? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer é pegar o valor correspondente, né? Anteriormente, a gente teve aqui, ó, t de 0,45, eu vou substituir esse 0,45 aqui na função do primeiro grau. Está aqui, ó, 0,45. Substituindo o u por 0,45 e fazendo esse cálculo, eu tenho P1 de 0,45 é igual a 1 menos 0,29111 vezes 0,45. Realizando essa multiplicação, nós temos então 1 menos 0,1309995. Realizando essa subtração, nós temos então P1 de 0,45 é igual a 0,8690005. Tá? Eu vou considerar todas as casas decimais possíveis aqui no resultado. Bom, agora o que eu vou fazer é pegar a função inicial. Lembra? Aquela funçãozinha t de u, tu de cosseno de u. Essa foi a função dada no enunciado, né? O que eu fiz foi substituir o u por 0,45 aqui, ó. E o resultado, cosseno de 0,45, né, é igual a quem? A 0,900447102 e assim por diante. Com a aproximação de 5 casas decimais na função, nós temos então 0,90044. E aí, gente, eu tenho os dois valores. Eu tenho o valor da função polinomial que eu encontrei quando o u assume 0,45, que é esse valor aqui, e tenho a função dada pelo exercício, t de u igual a cosseno de u, substituindo u por 0,45, esse valor aqui. Então, nós sabemos que para calcular o erro absoluto, nós temos que fazer o quê? Como o exercício pede, né? Nós iremos fazer de que maneira? Nós iremos pegar o valor correspondente da função polinomial que nós encontramos, quando u assume o valor de 0,45, menos a função dada no enunciado, quando u assume 0,45, que são esses dois valores aqui. Substituindo esses valores, então eu tenho o erro absoluto é igual a o módulo de 0,8690005 menos 0,90044. Fazendo essa subtração, nós temos esse valor. Mas como o valor é absoluto, é modular, então nós vamos considerar o valor absoluto. O erro, então, é igual a 0,31439. Ok? Espero que tenha sido claro. Bons estudos, pessoal!